Irmãos queridos, a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, corrigindo, segunda carta, por favor. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1. Vamos ler apenas o verso de número 6. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e verso de número 6. Diz a Bíblia: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Vou repetir. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Amém? Pode assentar. Muito obrigado pela atenção. Irmãos, é uma alegria sem comparação estar com vocês nesse culto evangelístico, ser abençoado por estas canções, por estas ministrações. Confesso que já estava com saudade de todos. É uma satisfação enorme estar com o pastor Odilon, pessoa que amamos, respeitamos e admiramos. Sua esposa, pastora Glória, também pastor Gersuel, um companheiro, sua família. Ser grato a Deus pela vida do evangelista Ricardo, que fez o contato comigo, e é uma satisfação enorme poder atendê-lo. Desejo que as mais preciosas bênçãos do Senhor sejam sobre você, irmão Ricardo, sobre a sua casa. Essa orquestra linda, esta igreja abençoada, as minhas saudações. Ser grato a Deus pela vida da minha esposa Thalita, que está comigo hoje, e é sempre bom tê-la comigo. Enfim, um abraço especial a todos, aos tantos amigos que temos aqui em Itapuranga, neste vasto campo de trabalho. É uma alegria enorme estar com os irmãos. A gente sabe que esse culto tem como proposta um despertar do agir, um avivar do Espírito Santo para nós, especialmente nesta fase de distanciamento social. E Deus tem nos provido de fortaleza, de sabedoria, de entendimento, e estamos conseguindo superar tudo isso. E eu creio, trago comigo uma expressão bíblica, que a glória da segunda casa, a glória da segunda fase, será maior que a glória da primeira. Creio que Deus está trazendo um tempo novo para nós, e estamos alimentando esta esperança no nosso coração. Pois bem, esta é a última carta que Paulo escreveu. E a epístola, ela foi direcionada a um discípulo amado. Nessa carta, Paulo aborda alguns elementos muito marcantes, presentes, por exemplo, no último capítulo da carta. Lá ele fala de aflições, de dores, e ao mesmo tempo de um combate, de um bom combate. Ele fala de uma carreira, ele fala da fé, ele fala da coroa de justiça e também fala da volta do Senhor. Percebe-se que a segunda carta de Paulo a Timóteo é um estímulo sobre a memória da vida cristã,
A segunda carta é um estímulo sobre a memória da vida cristã. Por exemplo, no verso 3 do capítulo 1, capítulo que nós lemos, Paulo diz assim: Paulo, faço memória de ti. De quem? Timóteo. Nas minhas orações. Memória. No verso 4, ele diz assim, lembrando, quem está lembrando? Paulo. Das tuas quem? Timóteo. Lágrimas que me enchem de gozo. Depois no verso 5, trazendo a memória, quem está trazendo a memória? Paulo. A fé não fingida que há em você. Você quem? Timóteo. Que habitou em sua avó, que habitou em sua mãe. No capítulo 2, Paulo, outra vez, no verso 8, diz: Timóteo, lembra-te, perceba que ele está acionando a memória o tempo inteiro. Timóteo, lembra-te que Jesus, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Ou seja, Timóteo, nunca esqueça de que a essência da nossa pregação é Jesus. Ele ressuscitou dos mortos. Ele é da descendência de Davi. Ele é a essência de tudo. Lembra-te. No verso 14 do capítulo 2, Paulo torna a dizer: traze estas coisas à memória. Que coisas? Aí você tem que começar a ler o verso 1 do capítulo 2, da segunda carta. Paulo está dizendo: Timóteo, ninguém que se milita embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar quem o alistou. Timóteo, quem trabalha é digno do primeiro fruto do seu trabalho. E não se esqueça, Timóteo, que se sofrermos com ele reinaremos. Se morrermos com ele viveremos. Se o negarmos, ele nos negará. E se formos infiéis, ele continuará fiel, porque não pode negar a si mesmo. Veja que ele está dizendo agora no verso 14: lembra-te destas coisas. Não esqueça disso, isso é importante. Agora, no verso 6 do capítulo 1, verso que nós lemos, Paulo diz assim, te lembro, Paulo lembrando Timóteo, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, que foi colocado, foi ministrado sobre a sua vida através das minhas mãos. Despertes o dom de Deus. O objetivo desta palavra que eu estou trazendo para você aqui hoje, e que o Espírito Santo está fazendo arder em meu coração, é justamente um despertar. Desperta o dom de Deus que há, ou despertes o dom de Deus que há em ti. Quando Paulo fala para Timóteo, despertes o dom de Deus que há em ti, ele está estimulando a memória do discípulo dele, Timóteo, para 3 questões. Primeira questão, ele está trazendo a memória de Timóteo, preste bem atenção nisso, o dom que estava nele. Segundo, ele está trazendo a memória de Timóteo as mãos que o conduziu, ou que o conduziram. Terceiro, ele está trazendo à memória de Timóteo a sua responsabilidade pessoal. Primeiro, ele está fazendo Timóteo sempre lembrar que o dom estava nele, Timóteo. Segundo, que Timóteo foi conduzido por algumas mãos.
E terceiro, a sua responsabilidade pessoal. Despertes o dom de Deus que há em ti. O que é esse dom? Bem, grego, carisma. Pode ter dois sentidos muito profundos aqui. Primeiro sentido, pode significar um dom espiritual ou uma combinação de dons espirituais. E os irmãos sabem perfeitamente que dons espirituais são ferramentas que Deus, por meio do Espírito, dá à igreja, para que a missão da igreja seja efetivamente, cabalmente realizada na terra. Em segundo lugar, esta expressão, o dom de Deus que há em ti, provavelmente significa a totalidade dos dons conferidos a Timóteo, que lhe conferia o ofício da administração, do bispado, do pastorado, enfim, está relacionado ao ministério. Agora, essa expressão ela vai ter duas faces, face direta e face indireta. Na face direta, o dom se refere a algo específico de Deus para Timóteo. Na face indireta, o dom significa o trabalhar constante interior na vida do crente salvo. Então significa dizer que o dom Deus dá, mas avivar o dom, despertar o dom, isso é tarefa nossa. Batismo com o Espírito Santo é só uma vez, mas renovação e se encher do Espírito Santo é constante. Batismo agora o enchimento é constante. Aí surge uma pergunta muito interessante. Pastor, o que aliás, por que o dom é tão importante? Primeiro, porque o dom é espiritual. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Paulo entra em detalhes com respeito aos dons do Espírito. O dom é espiritual, ou seja, ele provém do Espírito de Deus para atuar no interior, no centro do espírito do homem. Você é frágil como um vaso de barro, mas Paulo diz assim que aprove a Deus colocar neste vaso de barro tesouros, tesouros da revelação do Evangelho e também tesouros da habitação bendita do Espírito de Deus, que nos confere habilidades, que nos confere dons, que nos confere capacidades. O dom é espiritual. No dia de Pentecostes, Atos 2, todos foram cheios do Espírito Santo. E vale dizer o seguinte, alguém escreveu que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. O homem tem um vazio do tamanho de Deus. Toda forma que você tenta preencher esse vazio, não dá certo, porque nada é tão grande quanto o teu Deus, e aquilo ali é do tamanho de Deus. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele não vem para encher um pedaço, ou ele não vem para habitar um pedaço de você, ele não quer só uma parte de você, não é só seu braço, não é só sua cabeça, não é só seus pés. Quando o Espírito vem, ele vem para te encher. E ele te enche de tal maneira que aí não tem espaço para mais nada, é só o Espírito Santo dentro da gente. O Espírito veio e encheu. Se a gente lê Coríntios, se a gente lê Hebreus, nós somos o templo do Pai, o templo do Filho e o templo do Espírito Santo. O que me admira é que Deus é tão grande, os céus não contenta, não suporta
a terra não o suporta, os céus dos céus não suporta, o universo não o suporta. Deus é tão grande que nada disso lhe suporta, e Ele escolheu morar dentro de você. Esse Espírito, de fato, é um dom, ou o dom que provém dele é espiritual. Não é moeda de barganha, não é moeda de troca. O dom que Ele coloca em nós é um dom espiritual. Talvez você ainda não descobriu, mas todo crente salvo, que foi batizado, que foi revestido pelo Espírito, ele adquiriu uma arma espiritual. Arma poderosa para a destruição de fortalezas. Arma capaz de levar a cabo os propósitos do reino de Deus. Esse dom habita dentro do homem. Esse dom, escute o que eu estou dizendo. Olha o que Paulo diz. Despertes o dom de Deus que há em você. Ou seja, o dom tem dono. O dom tem dono. Ele está em você para um trabalho a ser realizado, mas tu não é dono dele. Ele só está em você. O dom é de Deus. Essa capacidade que Deus te deu para pregar o evangelho, isso não é teu, isso é de Deus. Esse negócio que Deus te deu para cantar e as pessoas se alegrarem na presença dele, isso é de Deus. Esse negócio de que canta e, eu cantei, tremeu tudo, tremeu nada. Se Deus não estiver presente, não acontece nada, é de Deus. O dom tem dono. Quem pode dizer isso comigo? Diga, o dom tem dono. Se nós, criaturas, viemos dele, o pó volta à terra e o Espírito volta para ele, quando dirá o dom? O dom é dele, essa habilidade é dele, tudo é dele, a glória é dele, a honra é dele. Os servos, o Senhor chama o servo e fala para você, tantos talentos, tantos talentos, tantos talentos, viaja, depois ele volta, e quando ele chega ele fala, me dá os talentos. Conseguiram multiplicar? Conseguiram. Bem, não conseguiu? Então você vai ter a recompensa devida. Mas o dom volta para o dono. Pastor, o que eu faço enquanto isso? Pega o dom que Deus te deu e multiplica ele. É pregar? Vai ganhar almas, porque Jesus já está voltando. É cantar? Põe a boca no trombone e glorifique ao nome do Senhor, porque o que há de vir virá e não tardará. O dom tem dono. No dia que você pensar que o dono é teu, você já corrompeu tua motivação. O dom tem dono. O teólogo anglicano James Packer diz que o Espírito Santo é como uma luz às nossas costas, que ilumina a face de Cristo. Tudo que Ele faz em torno de mim é para que eu veja ainda melhor a face de meu Senhor, a presença de meu Senhor. E já percebeu que cada dia que passa, a gente vai se aproximando de Cristo, vai se aproximando de Cristo, ainda está meio embaçado, não dá para ver tudo, ainda temos limitações, mas a Bíblia vai dizer assim, mas chegará um dia, que assim como Ele é, o veremos. Outro sim, segunda questão que Paulo levanta aqui, as mãos que o conduziram, preste atenção, Paulo diz, existe em ti, o dom existe em ti, pela imposição das minhas mãos. As mãos de Paulo buscaram Timóteo para o projeto. No capítulo 16 de Atos, diz a Bíblia que Paulo passa e percebe Timóteo, só que aquele menino certamente foi alcançado na primeira viagem do apóstolo Paulo. Na segunda viagem do apóstolo Paulo, Derbe, Listra e Icônio.
Paulo entra por aquelas cidades e os irmãos estão dando bom testemunho de Timóteo. Sabe o que ele diz? Eu vou levar esse rapaz porque ele tem se notabilizado, eu vou conduzi-lo, eu vou trabalhar o Timóteo, eu vou aperfeiçoá-lo, eu vou investir nesse menino. E ele leva o Timóteo. E aí, a partir de então, ele consegue preparar o jovem Timóteo. Assim como Paulo precisou das mãos de Barnabé um dia, Timóteo precisou das mãos de Paulo. Porque ninguém é tão bom para não precisar da mão de ninguém. Paulo um dia precisou das mãos de Barnabé. Agora Timóteo precisa das mãos de Paulo. Sabe, queridos, eu ainda creio num Deus que levanta Barnabé, num Deus que levanta Paulo, enxerga a gente e fala: tem futuro, tem potencial. E sabe o que é interessante? É que Timóteo, antes de passar pela mão de Paulo, ele passou pelas mãos da avó, ele passou pelas mãos da mãe, e depois essas mulheres entregam ele para a mão de Paulo, e a vida segue. Você sempre precisa da autoridade que está debaixo da mão de alguém. Outro sim, Paulo impõe sobre ele, junto com o presbitério. Isso é falado lá na primeira carta. A mão sobre Timóteo, junto com o presbitério, e ele recebe responsabilidades específicas na obra de Deus, para fazer coisas específicas para Deus. Mas é interessante que alguém colocou a mão sobre ele. E aí o escritor aos Hebreus diz assim, ó: ei, lembrai-vos dos vossos pastores, lembrem-se daqueles que presidem entre vocês, para que eles façam com prazer e não com dor, porque isso não seria útil. Deixe eles fazer com muito prazer, com muita tranquilidade. Valorize as mãos que o inseriram no projeto. E daí a gente vê as mãos de Paulo coordenando Timóteo no projeto. Primeiro, as mãos buscam ele. Segundo, as mãos inserem ele. Terceiro, as mãos o conduzem no projeto. Como assim, pastor? Nas cartas que Paulo escreveu a Timóteo, ele fala das doutrinas que a igreja deveria receber, como os servos deveriam se comportar, como os obreiros deveriam ser consagrados. Ele fala sobre os dias de apostasia que viriam, homens amantes de si mesmo, que desviariam os ouvidos da verdade e voltariam às fábulas. Paulo fala do arrebatamento da igreja, ou seja, a mão dele está coordenando a vida de Timóteo. Sabe, queridos, o que me faz lembrar isso aqui é de Judas, porque Judas teve as mãos do próprio Jesus coordenando ele. Judas, entra aqui, meu filho, sobe aqui, senta aqui, faça assim, haja assim. Sorrateiramente ele faz uma abordagem contraditória a Cristo e se perde no caminho. Timóteo não. Timóteo ele escolhe obedecer. Sabe qual que é a melhor forma de honrar? Obedecer. A melhor forma de se honrar a Deus é obedecer. A melhor forma de se honrar a liderança é obedecer. Ninguém é tão bom que não precise das mãos de alguém. As mãos de Paulo estavam sobre Timóteo. Agora, a gente vê a sua responsabilidade pessoal. No que consiste essa responsabilidade pessoal? Quando Paulo diz assim, ó: lembra-te disso, eu estou te lembrando disso. Desperte o dom de Deus. Por quê? Porque lá atrás, na primeira carta, ele falou assim para Timóteo: não desprezes o dom de Deus que há em você. Não desprezes o dom de Deus que há em você. Aí agora Paulo diz assim, ó: agora eu quero te lembrar
daquela conversa que tivemos outro dia. Desperte o dom que há em você, porque colocar o dom é tarefa de Deus, mas despertar o dom é sua. Cadê? Você está tocando em que tom aí? Põe mais 2 tons para mim, por favor. Renova-me, Senhor Jesus. Quem conhece? Já não quero ser igual. Renova, Senhor Jesus. Cante com a alma. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser, porque tudo que há dentro do necessita de ti. Feche os seus olhos e cante bem forte, vai. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro necessita mais de ti, necessita mais. Para muita gente que entrou aqui, esse vai ser mais um culto, mas para outros, esse vai ser o culto. Deus não precisa de muito movimento para entrar onde ninguém entra, a palavra vai lá. Aqui no nosso interior, no interior do nosso estado, tem um prato bastante apreciado, que é carne assada. Churrasqueiro precisa de ter o cuidado de colocar a quantia certa de carvão. Depois ele vem com o fogo, como instrumento de ventilação, e aí ele vai usando esses elementos, daqui a pouco a chama está acesa. Depois de um certo tempo de funcionamento, a tendência da chama é diminuir. O churrasqueiro percebe que é hora de inserir um pouco mais de carvão. Sabe o que é isso? E aí ele pega, alguns usam uma tampa de vasilha, outros um ventilador, seja lá o que for, ele pega aquilo e começa a soprar o fogo para que o fogo não se perca. E aí volta aquele grande fogo novamente. Isso se chama reavivar, reacender, despertar. É fazer o fogo, trazer o fogo à tona novamente. Eu fico preocupado quando com a minha geração, quando eu percebo que nós estamos cheios de informação, cheios de conhecimento, e vagarosamente estamos nos tornando intelectuais frios, intelectuais vazios. Aí a gente já não acredita em profecia,
A gente já não acredita que crente que fala língua estranha é um crente maduro. Para nós é um crente que está perdido. Para nós é um crente... A gente vai perdendo vagarosamente as línguas estranhas. Parece que não se prega mais sobre o céu. E quando fala sobre o céu é uma mensagem que não dá movimento. E aí nós vamos nos perdendo no meio desta bagunça inteira. Nós estamos precisando de ser reacendido por Deus. A marca da igreja pentecostal no Brasil e no mundo é dons espirituais, línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo. E eu ainda sou daqueles que acreditam que enquanto a igreja estiver na terra, não vai faltar crente que fala em línguas, não vai faltar crente que é cheio de fogo. Se tem 2 crentes que é cheio de fogo, um sou eu. Deixa eu ver a mão do segundo aí. Segura a sua mão lá em cima assim. Querido, uma chama do Espírito Santo está passando aqui nesta noite. Tem gente que só estava a fumaça, mas a labareda de Jesus de Nazaré já entrou na... Quem é batizado com o Espírito Santo, enche essa boca de glória a Deus e aleluia. Fala em línguas, transborde em línguas. O diabo pensou que tinha fechado a igreja com a pandemia. Só que Jesus abriu uma igreja em cada casa. Tem culto na casa dele, tem culto na casa dela. Escute o que eu vou dizer. Se os dons são de Jesus, a igreja também é. Quem tem glória da glória, quem tem glória da glória, quem tem glória da glória, quem tem glória da... Precisamos urgentemente de um despertar. Sabe, o Espírito Santo, ele é muito poderoso, só que ele é muito sensível, a ponto de poder ser apagado e até extinto. Então o Espírito é muito sensível. E eu me lembro de uma parábola que meu pai contava, eu ainda era criança, e ele dizia assim, ó: a aranha arma sua teia, a presa cai ali, dentro de segundos, ela tece fios e envolve a presa totalmente, de maneira que acabou, ela nunca mais sairá, a menos que um evento, mas ela está presa, não sai dali, acabou para a presa. Escute para mim, escute aqui por favor. Quando você vai esfriando, o dom vai apagando, vai apagando, vai apagando, facilmente tu põe o pé na teia. Qualquer teia te pega. E aí depois que tu põe o pé na teia, o diabo te tece. E aí tu tenta sair de lá, não sai. Você está amarrado, meu filho. Só que eu vim trazer uma notícia de Deus aqui nessa noite. Eu não vim aqui à toa, eu vim aqui como profeta de Jeová. Mais uma vez, o laço quebrou, você escapou. E quem pensou que tu estava morto, olha tu sendo cheio de Deus aqui nessa noite. Eu não sei se essa igreja aqui está sentindo a glória que eu estou sentindo. Mas se está sentindo, abre a boca e solta a melhor glória que você trouxe aqui na... Eu termino essa mensagem dizendo o seguinte: Mateus 25, eram 10 virgens, todas 10 tinham lâmpadas, todas 10 eram virgens, todas 10 estavam esperando o noivo. Todas 10 adormeceram, todas 10 acordaram, mas só 5 tinham reserva. As que não tinham reserva, a lâmpada apagou, a luz apagou, mas teve luz um dia, apagou, mas teve brilho um dia, só que está apagada. Quando Jesus voltar, não vai importar se teve luz um dia, vai importar se tem luz agora, vai importar se está cheio agora, vai importar se está capacitado agora. Pastor, eu já falei,
pois você vai falar hoje de novo. Pastor, eu já fui, mas Deus vai te encher hoje de novo. O que passou, passou. Está chegando um tempo de renovo para a tua vida. Quem quer esse renovo, fica de pé adorando a Deus. Para subir, tem que ter azeite na lamparina, meu filho. Para subir, tem que ter unção na vida. Se tu quer essa unção, se você quer renovo para a tua vida nessa noite, levanta a sua mão lá em cima assim. Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Segura ela lá em cima assim. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tem muita gente aqui que só está fumacinha, mas Deus vai te incendiar daqui a pouquinho, se você dá lugar. Diga comigo, Deus. Fala forte, Deus, eu preciso da presença do Espírito Santo na minha vida. Deus, não, fala sério. Deus, enche a minha lâmpada, enche a minha vida, enche o meu ministério, enche a minha casa. Fala forte, agora, agora, agora. Quem recebe da glória, abre a boca para adorar, vai. Abre a boca para adorar, vai. Olha a Deus, olha a Deus, olha a Deus, olha a Deus, olha a Deus. Aí na galeria, recebe a chama do Espírito que está descendo. O que nos coloca nesse ambiente não é o pregador que está pregando, não é o cantor que está cantando, não é a beleza desse lugar. O que nos coloca nesse ambiente é Jesus, é Jesus, é Jesus. Só quem sente Ele, adore, 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 adore. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti. Enquanto a equipe está cantando, eu quero conhecer a primeira pessoa que tem que voltar para Jesus hoje. Eu quero te pedir, pelo amor de Deus, deixa eu ser bênção na tua vida. Sai do seu lugar, vem para cá que eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa que quer voltar para Jesus hoje? Vem para cá, vem para cá em nome de Jesus. O Espírito Santo quer te encher de novo. O Espírito Santo quer te encher de novo. Verifique se tem alguém afastado aí perto de você. Traz para mim. Desperta. É uma noite de despertamento. É uma noite de despertamento. Deus está nos despertando. É hoje. Vem. Vem. Eu sinto a glória de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Vem. Pastor, eu estou longe de Deus.